Olá! Para nossa análise de hoje, a gente mergulha em algo bem específico e, olha, fascinante. O capítulo 9 de um guia de estudo sobre o livro bíblico de Josué. Isso mesmo. O tema central é a Terra Prometida. E, assim, à primeira vista pode parecer só uma história antiga, né? Sobre um pedaço de terra lá no Oriente Médio. Mas o que este material propõe é que a ideia é muito, muito maior que isso. Exatamente. A nossa missão aqui é rastrear o percurso dessa promessa. E vamos ver como ela se transforma radicalmente. Começa como um lugar físico, um ideal, e depois vira um teste de fé, um projeto de justiça social. E no final se torna algo que não está em mapa nenhum. É uma jornada e tanto para um conceito só. Exato. O que esse capítulo faz é nos mostrar que a Terra Prometida nunca foi só sobre geografia. É sobre a relação entre um povo, um lugar e o divino. Uma relação complexa, cheia de tensões, a tensão entre um presente que é gratuito e a responsabilidade de cuidar dele, entre a segurança física e a dependência espiritual, e entre uma realidade histórica e uma esperança futura. O material nos convida a explorar justamente essas camadas. Ok, então vamos desempacotar isso. Logo de cara, o material faz uma conexão que eu particularmente achei genial. Para entender a Terra Prometida, ele nos leva de volta ao começo de tudo. Ao Jardim do Éden. Isso. Por que essa conexão é tão importante para começar a conversa? Porque ela estabelece o tom desde o início. O Éden, na narrativa bíblica, ele representa o ideal de vida plena, de harmonia, de comunhão direta com Deus. Certo. Quando esse estado é perdido, a história que se segue é uma busca por restauração. A Terra Prometida, então, não é apresentada como um prêmio de consolação, sabe? Mas como um eco do Éden. Ah, boa, é um eco do Éden. É a promessa de um lugar onde aquela abundância e aquela relação especial poderiam ser, de alguma forma, recuperadas. Não é só um lugar para morar, é um lugar com um propósito teológico. Entendi. É como se fosse uma reedição do projeto original. Mas o material ressalta algo curioso sobre a natureza dessa promessa. Por 400 anos, foi só isso, uma promessa. Exato. Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, eles viveram e morreram sem tomar posse da terra. O que essa longa espera nos diz sobre a relação deles com essa promessa? Diz tudo sobre a base dessa relação, que é a fé e a paciência. O texto é enfático ao dizer que eles não tinham nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse da terra. Nenhum direito. Nenhum. Eles não eram os donos originais, não tinham contrato, nada. A única coisa que eles tinham era a palavra de que aquela terra seria dos seus descendentes. E viver 4 séculos com essa promessa no horizonte sem nenhuma evidência física. Isso estabelece um princípio fundamental, então. Com certeza, de que a posse não viria por merecimento ou por força, mas pela confiança na fidelidade de quem prometeu. Certo, o material diz que a terra foi um presente, não algo que eles mereciam. Mas isso é um pouco contraintuitivo, né? A gente tende a pensar que grandes recompensas vêm de grandes méritos. E o texto abraça essa tensão completamente. Na verdade, esse é o ponto central. Ao remover qualquer possibilidade de mérito, a narrativa força o foco para a natureza do doador. A terra se torna uma manifestação da graça. É um presente. É um presente. E isso nos leva direto ao conceito que o material explora, citando o livro de Hebreus, o de se tornar herdeiro das promessas. Herança não se conquista, se recebe. Exatamente. E o critério para recebê-la, segundo o texto, é fé e paciência. O foco muda de um bem material para uma postura de relacionamento com o divino. A terra é o palco onde essa relação de confiança é vivida e testada. Isso me leva para o próximo ponto, que aprofunda essa ideia da terra como dádiva. O território é crucial para a identidade de qualquer nação, mas aqui a dinâmica é diferente. O que significa, na prática, receber uma terra como dádiva e não como posse permanente? O que é fascinante aqui é o modelo de propriedade. O material destaca que, mesmo depois de receber a terra, Israel nunca foi o dono absoluto dela. Deus permaneceu como proprietário final. Ah, isso é um detalhe importante. Muito. A lei dizia que o povo era,
Nas palavras do texto, estrangeiro e peregrino naquela terra. A posse deles estava sempre condicionada à aliança, a um relacionamento. Não era um direito inalienável, então, que uma vez conquistado, não poderia ser perdido. De jeito nenhum. Era mais como um arrendamento de longo prazo, cujas cláusulas eram fidelidade e obediência. E o material dá um exemplo muito concreto de como essa dependência era reforçada no dia a dia. Ele contrasta a vida no Egito com a vida em Canaã. Ah, sim, essa parte é brilhante. É uma imagem muito poderosa. Pode nos explicar esse contraste? Claro. No Egito, a agricultura e, por consequência, a sobrevivência dependiam do rio Nilo. O Nilo tinha seus ciclos, mas os egípcios desenvolveram sistemas de irrigação sofisticados para controlar a água. Então estava em grande parte sob controle humano. Exato. Você trabalha a terra, abre os canais e a água vem. Havia um senso de autossuficiência. E em Canaã? Em Canaã, a geografia é outra. A agricultura não dependia de um grande rio controlável, mas das chuvas sazonais. E a chuva a gente não controla, né? Não mesmo. Essa simples mudança geográfica criava uma realidade teológica diária. Cada estação de plantio era um ato de fé. Cada colheita bem-sucedida era um testemunho visível da providência divina. O texto descreve a terra como uma espécie de janela. Isso. Uma janela através da qual o povo podia ver a fidelidade de Deus em tempo real. Isso muda completamente a perspectiva. Não é só agricultura, é um exercício espiritual constante. Você olha para o céu e entende que sua sobrevivência não está, em última instância, nas suas mãos. Exatamente. É uma ideia poderosa e, sendo honesta, um pouco assustadora para a nossa mentalidade moderna de controle total. Era um mecanismo na própria ecologia da Terra para lembrar o povo de sua dependência. Ok. A terra é um presente, uma dádiva, que ensina sobre dependência. Mas o material deixa claro que receber esse presente não foi um passeio no parque. Longe disso. Eles eram um povo de ex-escravos, sem tradição militar, e tinham que enfrentar cidades fortificadas, exércitos organizados. A tarefa parecia humanamente impossível. Como o texto concilia a ideia de presente com essa conquista militar tão árdua? É aqui que o material introduz um paralelo teológico muito importante. Ele compara a conquista da terra com o que chama de processo de santificação. Santificação? Como assim? A ideia é que a salvação ou o relacionamento com Deus é um dom gratuito, recebido pela fé. Ponto. No entanto, viver essa nova realidade implica uma luta contínua contra velhos hábitos, contra inimigos internos e externos. Entendi. A luta física para tomar posse da terra espelha essa luta espiritual. Perfeito. A promessa da vitória final já foi dada, mas a batalha do dia a dia precisa ser travada. Cidade por cidade, gigante por gigante. Então, essa dinâmica de graça versus esforço é central. A posse não se baseava no mérito deles, mas a capacidade de desfrutar dessa posse estava ligada à sua obediência e coragem. Isso. O material tem uma citação que eu achei ótima. Somos agraciados com um presente maravilhoso, mas é algo que podemos perder se não cuidarmos dele com responsabilidade e vigilância. Essa citação é a chave. Ela resume a tensão. A graça divina não anula a responsabilidade humana, ela a capacita. A promessa de Deus de que eu lhes darei esta terra. Não era um convite para sentar e esperar. De jeito nenhum. Era um comando para levantar, lutar e confiar que Deus estaria com eles na batalha. As duas coisas caminham juntas. A iniciativa é divina, mas a resposta precisa ser humana. Uma parceria. A graça não é passividade. Nunca. Falamos sobre a responsabilidade de cuidar da terra, de viver em obediência. E parece que essa responsabilidade não era só espiritual ou militar, era também social e econômica. Com certeza. E aí que o material introduz um conceito que, para mim, é um dos mais radicais de todos: o ano do jubileu. Como isso se encaixava no plano para a Terra Prometida?
O jubileu era um mecanismo social e econômico, assim, absolutamente revolucionário, embutido na própria lei da terra. A premissa básica era aquela que a gente já mencionou: a terra pertencia a Deus, não às famílias. Certo, o proprietário final. Isso. Portanto, a terra não podia ser vendida permanentemente. Uma família que caísse em dívida ou pobreza poderia arrendar sua terra, mas não vendê-la para sempre. Peraí, isso é impressionante. É como um reset econômico e social que está na lei fundamental da nação. Então, o que acontecia no jubileu? Todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos por dívida eram libertados e, o mais radical de tudo, A terra. toda a terra que tinha sido arrendada retornava à família original a quem tinha sido designada lá na distribuição inicial. Era um sistema para impedir a acumulação perpétua de riqueza. E a criação de uma classe de sem terra permanentes. É como se a Constituição de um país tivesse uma cláusula que zerasse as dívidas imobiliárias a cada 50 anos. O impacto social disso seria gigantesco hoje. Imagine naquela época. O objetivo era, como diz o texto, eliminar as divisões entre ricos e pobres. Era criar uma sociedade com um certo nível de equidade fundamental. Onde uma tragédia familiar não condenasse gerações futuras à pobreza. Exatamente. O jubileu oferecia uma chance periódica de recomeçar, de restaurar a dignidade e a base econômica das famílias. Era um corretor de curso divino para a tendência humana de concentrar poder e riqueza. É um ideal muito bonito, sem dúvida. Mas só um pouco utópico, não? O próprio material faz uma observação um tanto melancólica sobre isso. Sim, e é uma observação crucial. O texto diz com todas as letras: infelizmente, Israel não seguiu o padrão estabelecido por Deus. Há muito debate se o jubileu chegou a ser praticado em sua plenitude. Mas o que os textos proféticos posteriores indicam é que a exploração dos pobres e a acumulação de terras se tornaram um problema grave. Então, o ideal de justiça social embutido na lei da terra foi, em grande parte, ignorado. Foi. E essa falha em viver segundo os termos da aliança, ela tem consequências diretas. E que consequências são essas? Isso nos leva ao próximo grande ponto: a perda da terra e a ressignificação da promessa. Como o exílio na Babilônia mudou a forma como a terra prometida era entendida. O exílio foi um trauma nacional cataclísmico. Perder a terra era a prova física de que eles haviam quebrado a aliança. A condição para a posse, a obediência, não foi cumprida. Fim da linha, parecia. Parecia. Mas mesmo no exílio, a promessa não morreu, ela se transformou. Os profetas, como Jeremias e Ezequiel, começaram a falar não apenas de um retorno físico à terra. Mas de algo mais. Sim, de uma restauração que dependia de um arrependimento interno, de um novo coração. A promessa de restauração se tornou mais espiritualizada. Então a esperança continuou, mas com um novo foco. E é aí que o material faz o grande salto para o Novo Testamento, né? Como essa reinterpretação continua e atinge seu ápice. O Novo Testamento pega essa promessa e a universaliza. O material explica que não há um foco em Jesus cumprindo literalmente a promessa de reconquistar um território geográfico para Israel. Não é sobre isso. Não. Em vez disso, a linguagem da terra prometida é usada como uma metáfora, um símbolo poderoso para as bênçãos espirituais trazidas por ele. O descanso que o povo deveria encontrar em Canaã é reinterpretado como descanso espiritual encontrado na fé. Então a Canaã histórica vira um tipo, um prenúncio de algo maior. Exatamente essa a palavra que a análise usa, um tipo. Canaã, com sua abundância e seu descanso, era uma sombra da realidade muito maior que estava por vir. E qual seria essa realidade? O cumprimento final da promessa, segundo essa perspectiva, não acontece num mapa do Oriente Médio, mas naquilo que o texto chama de nova terra, na consumação de tudo. A realização definitiva de todas as promessas. De todas. Um novo Éden, por assim dizer, mas numa escala cósmica, eterna e para todas as nações. A promessa que começou com uma família e um pedaço de terra se expande para abraçar toda a criação. Uau! Então, o que tudo isso significa?
Fizemos essa jornada que o capítulo nos propôs. Começamos com um território físico, um eco do Éden, passamos por uma conquista árdua, por um ideal de justiça social que não foi praticado. Infelizmente. E terminamos com uma visão da eternidade. A Terra é, ao mesmo tempo, um dom, uma responsabilidade imensa e, por fim, um símbolo da esperança final. O que é fascinante para mim, e que este capítulo deixa muito claro, é essa tensão constante entre o dom e a responsabilidade. A Terra foi um presente da graça, algo imerecido. Certo. Mas para mantê-la e para que ela florescesse como planejado, com justiça e equidade, eram necessários obediência, cuidado e uma confiança contínua. Essa dinâmica, ela não perdeu sua relevância de forma alguma. Totalmente. E para encerrar, o material nos deixa com uma reflexão. Uma provocação que ele não responde. O ano do jubileu foi apresentado como esse plano divino para redefinições sociais e econômicas. Um ideal que, como vimos, não foi seguido. A questão que fica para a gente pensar é: quais princípios daquele conceito radical de jubileu? A libertação de dívidas, a restauração da dignidade, a chance de um novo começo, Exato. a contenção da desigualdade. Como tudo isso poderia nos inspirar a pensar sobre justiça social e econômica no nosso mundo hoje? Pergunta de $1 milhão, não é? Deixa o ouvinte com muito o que refletir sobre como ideais antigos podem ou não iluminar os desafios complexos que a gente enfrenta agora. Uma provocação em tanto.